Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo de número 4, versículos 43 a 54. Assim está escrito: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galileia, os galileus o receberam, visto todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez, foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achava melhor. E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Aqui encontramos um texto muito importante, falando sobre mais uma operação do Senhor Jesus, quando por aqui esteve. E dentro do texto que lemos, nós vamos meditar sobre a cura do filho deste régulo, tratando do assunto Jesus cura à distância. Sobre este ponto que vamos falar. Quando nós começamos aqui, Jesus estava em determinado lugar. Depois de 2 dias, ele tomou o firme propósito de ir para a Galileia, porque ele dizia que um profeta na sua terra, na sua pátria, ele não tem honra, na sua própria pátria. Porque as pessoas, por conhecê-lo, desacreditam da ação de Deus na vida dele. Foi assim com Jesus diante dos seus irmãos. Os estranhos criam em Jesus, recebiam milagres, recebiam cura, recebiam libertação, mas seus irmãos eram reticentes, eram meio que incrédulos. Como que ia dizer? Ele cresceu conosco, ele faz parte da nossa família, e como agora ele está se destacando desse jeito? Então não acreditaram. Demorou muito para alguns irmãos de Jesus crerem nele. Foi a persistência, o trabalho de Jesus, a confirmação de Deus que impactou o coração dos seus irmãos para que, posteriormente, eles pudessem crer em Jesus. Mas, inicialmente, eles recusaram crer em Jesus. Então, Jesus dirigia-se para os lugares aonde haveria necessidade da sua presença, da operação do poder de Deus através da sua vida. E aqui diz-nos que ele partiu para a Galileia. Saiu da Judeia e foi para a Galileia. Ele estava indo para aquele lugar. De uma cidade para outra. E diz que quando Jesus chegou na Galileia, veja a diferença. Ele diz que na pátria dele, o profeta não tem honra. Então Jesus foi para um outro lugar, foi para a Galileia.
Quando Jesus chega a Galileia, os galileus o receberam. Eles o estavam esperando e receberam Jesus de braços abertos, ao passo que na sua pátria as pessoas o deixavam de lado. Mas quando ele chega na Galileia, os galileus o recebem. E por que o recebem? Aqui está uma explicação. Por quê? Os galileus, eles tinham ido a Jerusalém por ocasião da festa, e lá naquela festa estava também Jesus, e certamente nós entendemos aqui que Jesus fez muita obra gloriosa lá naquela festa em Jerusalém, e os galileus que estavam ali ficaram impactados com a manifestação do poder de Deus através da vida do Senhor Jesus Cristo, e aquelas coisas marcaram o coração deles. E diz-nos aqui, visto todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa. Então esses galileus não perderam a oportunidade, eles saíram da Galileia, foram para Jerusalém no dia da festa, e quando lá se defrontam, está Jesus operando os seus sinais, os seus milagres, as suas maravilhas, a sua pregação, o seu ensino. E os galileus atentos ouvem, recebem, e aquilo move a vida deles. Quando eles entendem que Jesus está deixando a Judeia para ir à Galileia, eles o recebem com alegria. A receptividade que Jesus teve por esses galileus foi totalmente diferente daquela que ele tinha na sua pátria. E os galileus o receberam. E ao entrar para a Galileia, quando chega na Galileia, Jesus vai pela segunda vez à cidade de Caná da Galileia. Esta cidade conhecida porque em Caná da Galileia foi o primeiro sinal que Jesus realizou no seu ministério. Quando ele começou o ministério, ele reuniu os seus discípulos, chamou-os para seguir a ele, e em dada circunstância, a mãe de Jesus foi convidada para o casamento, Jesus também foi, os seus discípulos, e eles compareceram naquela festividade de casamento lá em Caná da Galileia. E chegou dado momento que o vinho acabou-se. E a mãe de Jesus, percebendo aquilo, diz a ele, olha, eles não têm vinho, o vinho acabou. E Jesus diz, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ela se volta aos serventes e diz, fazei tudo quanto ele vos disser. E então, quando chegou o momento, Jesus então começa a operar o seu poder. Manda que encham aquelas talhas de águas e depois manda que tire água e leve ao mestre-sala. Neste trajeto de colocar água e tirar água, acontece o milagre. As águas se transformam em vinho. E o mestre-sala, ao provar, ele diz que aquele é um vinho de primeira qualidade, que o noivo tinha deixado por último, porque as pessoas dão primeiro o bom vinho e depois o vinho inferior, mas que ele tinha guardado o melhor para o fim. Então ali foi o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, e muitos creram em Jesus e passaram a segui-lo. Agora ele volta a segunda vez, não mais uma festa de casamento, mas ele volta para a cidade de Caná, passando por ali. Quando Jesus vai ter lá na cidade de Caná da Galileia, havia ali um régulo, um homem, um oficial do império, que estava ali pela seguinte razão. Ele tinha ouvido alguém dizer que Jesus ia estar ali. Ele vem de Cafarnaum até a Galileia, mais especificamente Caná da Galileia, porque Jesus haveria de estar ali. Então veja o importante, as pessoas, eles fazem o firme propósito de chegar à presença de Jesus. Onde Jesus chegava, as pessoas o recebiam. Outros vinham de longe para estar com Jesus. Os galileus o receberam. Vem agora um homem de Cafarnaum, um representante oficial do Estado,
vem a Jesus de Cafarnaum para a Judéia. Quando ele se defronta com o Senhor Jesus, ele então diz assim, olha, ouvindo, segunda vez, foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. Então ele vem de Cafarnaum para Galileia. Foi ter com ele. Ao encontrar-se com Jesus, diz, e rogou-lhe que descesse da Galileia para Cafarnaum, dizendo o seguinte, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. O filho deste régulo, deste oficial, estava enfermo, quase que já a ponto de morrer, e este pai, aflito, angustiado, mas ouvindo falar de Jesus, crendo em Jesus, foi à procura de Jesus para que o Senhor Jesus descesse a Cafarnaum e curasse o seu filho. E Jesus, então, sempre ele procura averiguar a condição da fé que há no coração das pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas dizem uma coisa e creem em outra. E quando este homem pediu a cura do seu filho, Jesus então diz o seguinte, olha, então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Então Jesus estava dizendo ao régulo o seguinte, olha, você espera, porque vai haver sinais, vai haver milagres, depois que estas coisas acontecer, você vai crer. Se não acontecer nem milagres, nem sinais, como você vai crer? E agora nós observamos a ação deste régulo em vista do que Jesus posicionou diante dele. Observe então aqui, no versículo de número 49. Disse-lhe o régulo, Senhor, desce depressa, antes que meu filho morra. Então, com esta palavra, ele estava dizendo que ele estava crendo em Jesus, mesmo não vendo sinais, mesmo não vendo milagres. Mas ele estava crendo em Jesus. Porque há pessoas que precisam ver milagres, sinais, prodígios, maravilhas, para depois dizer que crer em Jesus. Mas vai crer em razão do que viu. O segredo e a beleza do crer está crer antes de ver. O próprio Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Primeiro a fé, depois o milagre. Primeiro a fé, depois a maravilha. Primeiro a fé, depois a salvação. Então, a fé sempre vem primeiro, que é para motivar, encorajar, direcionar aquele coração ao que Jesus está dizendo e a ordem que Jesus está emitindo, para que ela encontre lugar de receptividade num coração, para que ali, então, o poder de Deus venha se manifestar. Então, quando Jesus disse, se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. Mas ele disse, desce, Senhor, antes que meu filho morra. O meu filho já está morrendo e cada segundo que demora é mais um passo à morte. Parece que a morte vai se tornar irreversível. Quando ele diz isso, Jesus identifica nas palavras deste homem a fé que havia no coração dele. Então veja, a maneira como Jesus tratou com este homem para discernir o que estava dentro do coração dele. Jesus podia dizer, você tem fé que seu filho vai ser curado? Você crê que seu filho vai ser curado? Mas não foi isso que Jesus disse. Se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Ele disse, desce depressa. Quando ele diz, desce depressa, ele diz, eu creio, Senhor. A palavra que o Senhor disser, o meu criado o meu filho vai ser curado. E veja bem, quando ele diz isto, ele queria que Jesus descesse da Galileia, Caná da Galileia onde estava,
para Cafarnaum. Então Jesus, disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Foi somente isto. O homem pediu, Senhor, desce lá. Jesus disse, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Então aqui nós temos lições importantes. Em primeiro lugar, Jesus identificou a fé. Então Jesus disse, vai, o teu filho vive. Como é que Jesus podia dizer que o filho do homem estava vivo, se o filho do homem não estava ali para que as pessoas o vissem? É aqui que entra o ponto que eu disse. Jesus cura à distância. Jesus não precisa estar no lugar do enfermo, no lugar onde está o perdido, onde está o enfermo, onde está o oprimido. De qualquer lugar, Jesus pode dar a sua palavra e o poder de Deus vai manifestar-se a quilômetros de distância. Onde tiver alguém lá em necessidade, a palavra de Jesus vai chegar lá, carregada com o poder e o direcionamento que Jesus deu àquela palavra, e ela vai fazer o trabalho necessário. Então Jesus disse, vai, o teu filho vive. Quando Jesus deu esta palavra, o coração daquele pai estava cheio de convicção. E diz a palavra, e creu, e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Ele não ficou lá, Jesus, mas eu não vi nada, eu não senti nada, eu não percebi nada, e o Senhor está demorando, vamos logo, Jesus. Não. Jesus deu a palavra, disse para o homem, vai, ele foi. Ele obedeceu a ordem de Jesus. Ele foi embora. Naquela confiança que o seu filho estava curado, conforme Jesus disse. E ele não perdeu a oportunidade de atentar bem para o horário, a hora em que Jesus disse aquela palavra. São elementos que se fixam na vida das pessoas, porque depois elas vão servir como testemunho. Então ele entendeu que a hora que Jesus falou com ele era a hora 7ª, provavelmente mais ou menos 1h da tarde. Foi quando Jesus deu a palavra, vai, o teu filho vive. Ele creu, e tudo é possível que crê. As coisas acontecem em função da fé. O homem creu no que Jesus falou. E há um texto na palavra de Deus, através do profeta Isaías, Deus dizendo, assim será, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então aqui nós observamos agora, o Senhor Jesus deu a palavra, falou a palavra, vai, o teu filho vive. O homem creu e foi embora. Não tinha mais por que ficar ali. Ele foi buscar uma cura para o seu filho. Ele foi pedir a Jesus que estivesse lá em Cafarnaum. Jesus, certamente, com as suas atividades, deu a palavra, atendeu aquele senhor e disse, vai, o teu filho vive. E ele creu na palavra que Jesus lhe disse. Olha que coisa interessante. Quantas vezes nós ouvimos tantas palavras, tantas. Jesus fala diretamente através da sua palavra e a gente ainda fica no pé dele. Jesus, não entendi. Jesus fala de novo. Jesus repete. Jesus, mais uma vez. Jesus, só mais uma vez. Só mais outra vez. Só mais uma vez. E da nossa parte, nada de ação. E só cobrando Jesus. Fala de novo, Jesus. Fala de novo, Jesus. Fala de novo. O homem não fez isso. O homem nos dá uma lição. Quando Jesus falou, o homem foi, ele creu e foi embora, confiando na palavra de Jesus. Se eu e você, se cada um de nós fizermos o que este régulo fez, milagres e maravilhas, sinais e prodígios
vão acontecer. Porque palavra dita é palavra certa de Jesus, ela vai no objetivo e cumpre a função para a qual ela está sendo enviada. Então aqui, este régulo partiu e foi-se. Olha, e descendo ele logo. Jesus disse o que tinha que dizer. Ele ouviu o que precisava ouvir? Pois não, senhor. Muito agradecido, estou partindo. E foi-se embora. E descendo ele, quando ele vem no caminho para a sua casa, logo lhe sai quem? Lhe sai ao encontro os seus servos. Aquelas pessoas que estavam a seu serviço. E vem em direção àquele homem. Eles certamente devem ter olhado e identificado, quem vem lá é fulano, quem vem lá é o pai do menino. E eles vão ao encontro dele. E veja a beleza. Quando eles aproximam-se daquele homem, eles dizem o seguinte: e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive, o teu filho está curado, o teu filho levantou, a febre o deixou, ele está são, está com saúde. Que alegria para o coração daquele pai. Foi em busca da cura do filho e quando chega agora recebe a notícia que o filho está curado. Mas ele não deixou por aí. Ele tinha guardado lá o horário que Jesus tinha falado a palavra. E ele então pergunta agora aos seus servos. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achou melhor? E disseram, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Então, este homem gastou um dia para chegar na sua casa. Veja a distância que ele teve que caminhar. Da palavra de Jesus até a chegada em casa. Uma distância que quando ele saiu de casa com o filho enfermo, indo em busca de Jesus, certamente eu vou encontrá-lo, eu vou falar com ele, e eu creio que ele vai curar meu filho. E quando encontrou com Jesus, ele faz o seu pedido. Ele rogou a Jesus. Jesus deu a palavra e ele veio embora. Só que chegou em casa no outro dia. Mas crendo. Quando ele vai chegando, as pessoas se aproximam e dizem que o filho está curado. Ele pergunta, quando foi isto? Ontem, à hora 7ª. E diz aqui, e entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma que Jesus lhe disse. O teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Então ele entendeu que no momento que Jesus falou lá, a cura se fez sentir lá em Cafarnaum. A uma distância muito grande de onde Jesus estava. Não é que Jesus falou hoje e amanhã o criado vai ser curado. Não. No momento em que Jesus proferiu a palavra, o poder de Deus manifestou lá, aquele filho foi curado, o pai foi embora, no dia seguinte ele recebe a notícia da cura do filho. Ele ficou alegre, ele ficou feliz, ele ficou agradecido a Deus pelo poder maravilhoso de Jesus em curar o seu filho. E o resultado é que ele creu em Jesus e toda a sua casa também passaram a crer em Jesus. Todos aqueles que experimentam milagres e maravilhas de Jesus são levados a crer em Jesus. Alguns não dão atenção a este princípio, querem de Jesus somente a cura, somente o benefício, e depois que recebem, dão as costas a Jesus e vão embora. Mas este régulo, este oficial, não. Quando ele entendeu que aquilo foi o poder de Jesus manifestado na vida do seu filho, ele não teve outra decisão a não ser crer em Jesus e levar toda a sua casa a crer em Jesus também.
Uma família abençoada. Uma família com um testemunho brilhante de um filho que estava à morte, mas Jesus o curou. E ele então recebeu vida, saúde e voltou a ter a sua vida normal. E diz-nos aqui, e Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para Galileia. Sempre onde Jesus está, milagres acontecem. A presença de Jesus é algo maravilhoso. E como eu disse aqui, Jesus cura à distância também. Ele cura aqueles que estavam na sua presença, próximo a ele, mas não estava limitado àquilo. Porque Jesus, como homem, só podia estar em um lugar por vez. Ele estava na Galileia. Para ir até Cafarnaum, levaria um tempo. E ele não cumpriria na Galileia aquilo que foi fazer ali. Mas ele deu a palavra. O homem creu. O milagre aconteceu. E Jesus continuou na Galileia. O homem não saiu triste, saiu alegre, saiu confiante. E os galileus ficaram felizes porque Jesus estava ali e eles tinham visto as obras, os sinais, os milagres que Jesus tinha feito em Jerusalém, e Jesus estava ali agora fazendo novamente mais este milagre, a cura deste filho. Então, que importância maravilhosa nós observamos nisso. E isso tudo está à nossa disposição. Jesus nos encarregou de continuarmos a sua obra aqui na terra. E nós podemos orar aqui por um enfermo que está a quilômetros de distância, ou pode estar até num outro país longínquo. Não importa. À medida em que orar aqui, o poder de Deus vai se manifestar lá. Para o poder de Deus não há barreiras, não há distância, não há limites. O poder de Deus tem livre acesso de operar em todo e qualquer lugar, quando for dada a palavra à luz do que Jesus disse. Jesus disse, vai, o teu filho vive. Ele não ficou perguntando para o homem qual é a doença, qual é a enfermidade, há quanto tempo ele está doente e quais são os sintomas. Não. Com Jesus não precisa desses detalhes. Jesus conhece a nossa necessidade. Ele só precisa ver fé no nosso coração. Quando Jesus encontrar fé em nosso coração, ele vai dar a palavra certa, e a palavra que Jesus disser, ela virá em nosso encontro e ela vai fazer aquilo para o qual ela estará sendo enviada. Olha que exemplo lindo. Um pai preocupado com o filho, mas tendo conhecimento de Jesus, sabendo do poder de Jesus, chegou-se diante de Jesus, fez o seu pedido e Jesus atendeu. Com uma palavra. Uma palavra de Jesus, ela é suficiente. Não precisa mais do que uma palavra de Jesus. Porque uma palavra dita por Jesus, ela encontra o caminho certo para o nosso coração. E ela traz a solução para seja qual for o problema, a dificuldade que estejamos enfrentando. A palavra de Deus é suficiente para mudar o quadro, mudar a situação, trazer para nós a bênção de Deus, o milagre, a cura, a libertação, a transformação. Tudo isso em função da fé que demonstramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, observe, Jesus cura à distância. Hoje, eu e você podemos exercer pela fé, em nome de Jesus, de orar por enfermos que não estão presentes diante de nós, estão à distância, mas o Senhor pode visitá-los lá
e levar o poder da sua palavra lá, sem nenhum atraso, sem nenhum delay. Quando as pessoas falam de um lugar para o outro, há um delay. A pessoa fala aqui e o outro lá tem que esperar alguns segundos para que a palavra chegue lá, ele entenda e depois responda, e depois tem que esperar um tempo até que ela chegue aqui. Há um atraso entre o que a pessoa fala e que o outro ouve. Com Jesus não existe delay. Com Jesus falou aqui, acontece lá, na mesma hora. Não foi 7:1, não foi 7:2, não foi 7:30, foi 7 horas. E o homem entendeu, foi exatamente às 7 horas que Jesus falou comigo. Então observe aí o poder de Jesus. E ele diz para mim, diz para você e disse para os discípulos: eis que eu vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada lhe fará mal algum. Quando ordenou os discípulos pregar, disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eles não estão aqui, não podemos impor as mãos, mas podemos falar a Deus e pedir a cura deles, onde querem que estejam. E eles lá, a muita distância, serão curados. Porque o poder de Deus atua também à distância e não conhece impedimentos ou barreiras. Que aprendamos isto. Às vezes as pessoas ficam presos a isto, aquilo outro, a lugares para receber uma bênção de Deus, quando a bênção de Deus está disponível ao seu povo. Se tão somente nós nos achegarmos à presença do Senhor e clamarmos a Ele, no momento exato, a resposta de Deus vem para aquela finalidade, para aquela necessidade que temos naquele momento. Jesus sabe o que dizer, como dizer e a hora de dizer. E nós, ao crermos, receberemos tudo na hora que Jesus disser. Ele disse aqui: vai, o teu filho vive. O homem creu e foi. E o filho estava vivo, permaneceu vivo por mais um bom tempo. Mas que possamos atentar para isto. Para o poder de Deus não há limites, não há impedimentos, não há embaraços. Ele vai aonde precisar ir. Este é um recurso que Deus colocou à nossa disposição para, em fé e no nome de Jesus, nós desempenharmos este ministério. E a bênção de Deus chegará aonde precisa chegar. Aonde não vai o transporte, aonde não vai nenhuma ajuda, mas o poder de Deus vai. O milagre de Deus vai. Ele chega lá. E o nome do Senhor lá será então glorificado, exaltado e magnificado para todo sempre. Que possamos crer nesta operação maravilhosa de Jesus e vivermos à luz desta palavra. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.